Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E para começarmos, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 8. A palavra do Senhor diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a sua majestade, da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre das sendas dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos adorar a Deus cantando o hino de número 71? Jesus, teu nome é santo, amado teu querer, louvor supremo e todo amor, queremos te render. Poder e honra e glória a ti nós vimos tributar, e com fervente bênção temos celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece nosso amor. Nos altos céus és nosso Deus, és nosso protetor. Incomparável sempre estás em tua compaixão. Quisestes para o nosso ser fazer de nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz. O teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Na glória já sentado estás, a tua adoração. Que os crentes fiéis com grato coração. Senhor eterno, nós te adoramos, Pai. Te adoramos porque o Senhor é o único digno de todo louvor e toda adoração. Pai, quando olhamos para a grandeza da sua criação, Pai, nós vemos quão pequenos somos, Pai, e mesmo assim, o Senhor se lembra de nós. O Senhor nos chama de filho. Nós te adoramos, Pai. Nós glorificamos o seu nome. Esteja presente nesse culto. Receba o nosso culto de louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. E para o nosso momento de confissão, eu quero convidar os irmãos e irmãs a abrirem a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são daqui da terra.
porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vosso falar. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestivos do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quando encontramos a Cristo e entregamos nossa vida para Ele, nós precisamos deixar o velho homem para trás. E infelizmente é um pouco difícil. Às vezes nós caímos, às vezes voltamos atrás com algumas coisas. Então esse é o nosso momento de confessar a Deus os nossos pecados, confessar as nossas falhas, entregar diante dele, para assim podermos receber o perdão. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, Pai, para pedir o seu perdão, pedir a sua misericórdia, Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa, Pai, por todas as vezes que nós caímos e voltamos ao velho homem. Nos ajuda, Senhor, a buscar sempre parecer mais com Cristo. Buscar sempre ser imitadores de Cristo. Que nós possamos viver no novo homem. E todos os dias, Pai, lembrar, Pai, de matar o velho homem. Buscar, Pai, as coisas do alto. Pai, tira a nossa atenção das coisas da terra. Que nós possamos ter sede, Pai, das coisas do alto. Que nós possamos buscar, Pai, aquilo que vem de Ti. E assim, Pai, purificar o nosso coração. Nos perdoa, Pai, e nos ensina a perdoar. Em nome de Jesus. Amém. O texto ele continua mostrando a vida da pessoa que foi restaurada por Deus. No versículo 12 ele continua assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora, perdoados, que possamos viver assim como Paulo diz ali em Colossenses. Que possamos nos ajudar, possamos aconselhar, instruir mutuamente e também perdoar, assim como ele nos perdoa. Que acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que em tudo que fizermos, façamos dando glória a Deus Pai, em nome de Jesus. Agora nós vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas e depois para o nosso momento de louvor. E após o louvor, a ministração da palavra com o pastor Jonadab. Louvemos ao Senhor,
louvemos ao Senhor, adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, yeah. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo. vamos ao Senhor. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo, 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 yeah. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Meu nome é santo. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Quero louvar a Deus, agradecer a oportunidade de participar de mais este culto e também por ter a oportunidade de trazer aqui a reflexão da Palavra de Deus. E eu quero convidar vocês para que neste momento nós possamos acompanhar a leitura do texto bíblico do Evangelho de Lucas, no capítulo 12,
os versículos 13 até o versículo 21, que diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E eu gostaria de colocar aqui, logo no início dessa reflexão, a proposta de um título. E o título seria: O desafio de sermos ricos para com Deus. Ricos para com Deus. É sobre isso que eu creio que o texto da palavra de Deus está nos falando, e eu creio que é algo muito importante que Deus quer falar, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs neste momento. Então, nosso texto começa com uma situação de avareza, quando um homem pede a Jesus que intervenha na demanda ou na desavença que ele tem com o seu irmão, por causa de uma herança. Essa situação de desavença por causa da herança levou Jesus a fazer uma severa advertência contra a avareza. Ele disse assim: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso está no versículo 15 que nós lemos. E depois de contar uma parábola sobre alguém muito ganancioso que conseguiu acumular muitos bens em seus celeiros, pensando que agora poderia desfrutar, mas que foi surpreendido com o termo final da sua vida. E tudo o que acumulou ficaria então sem um herdeiro e sem um proveito. O nosso texto, ele termina então com a afirmação muito séria de Jesus sobre toda esta situação de apego ao dinheiro e aos bens materiais. Quando ele disse: Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é a pessoa que entesoura, que ajunta para si e não é rico para com Deus. Isso está no versículo 21. Nós sempre aprendemos muito com Jesus, nos encontros e ensinos que ele teve, que ele deu no caminho que ele percorreu e que estava percorrendo aqui na narrativa de Lucas para Jerusalém. Será que temos algo a aprender sobre os cuidados que precisamos ter com a avareza? Será que o que se passou com aqueles dois irmãos que estavam em desentendimento, em demanda, será que isso tem alguma coisa a ver com a gente, comigo, com você, em nossos dias? Eu creio que tem muito a ver, e muito mais no nosso tempo. Nós precisamos aprender muito com os ensinos de Jesus. Então eu quero destacar de forma breve aqui nessa reflexão 3 ensinos de Jesus. Eu espero que você guarde, eu espero que você aplique na sua vida, né? Que nós possamos aplicar nas nossas vidas e que tenha muita utilidade para nós. O primeiro ensino é que Jesus não é juiz entre nós, na desavença que você, que eu, que a gente possa ter com o nosso irmão e com a nossa irmã.
Não é ele quem vai dizer que você está certo e o seu irmão ou irmã errado. Ele quer que você veja as razões do seu irmão ou da sua irmã. E isso nos ensina que reconhecer que a outra pessoa tem razão é um grande desafio para nós, mesmo que não venhamos a abrir mão de nossas razões e direitos. É importante perceber as razões e os direitos das outras pessoas. Se a gente caminhar com Jesus nessa direção, nós vamos ter muito menos desavença, nós vamos ter muito menos conflito e muito mais condição de entendimento nos nossos relacionamentos. No ministério pastoral, muitas vezes nós somos tentados a tomar partido e dar a razão para uma pessoa e tirar a razão de uma outra pessoa. Muitas vezes nós somos tentados a nos tornarmos juízes ou partidores entre os nossos irmãos e irmãs. Não somente nós, os pastores e pastoras, mas as pessoas da igreja, especialmente aquelas pessoas mais vividas, mais experimentadas, que têm se projetado como pessoas sábias, né? Elas sempre são consultadas, sempre alguém recorre a elas, e aí a tendência é que essas pessoas tomem um partido, que essas pessoas fiquem a favor de um e contra o outro. E é importante reconhecer que em boa parte das desavenças que temos em família e que também pode ocorrer no ambiente da igreja, nem sempre tem um lado certo e um outro lado errado. Geralmente os dois lados têm erros e têm acertos que precisam ser reconhecidos. E se nós pensamos dessa maneira, nós poderemos ajudar muito mais para que haja entendimento, sem tomar partido, sem ficar de um lado contra o outro, mas ajudando ambos os lados a se encontrarem, a se perceberem e chegarem, então, a um entendimento. Então, vamos lembrar disso. Jesus não é o juiz, ele não é o partidor entre você e o teu irmão. Ele não aceitou esse papel, porque ele deixa essa responsabilidade com você, ele deixa essa responsabilidade comigo, para que nós aceitemos o desafio de nos entendermos com os nossos irmãos e irmãs. Um segundo ensino é sobre o cuidado com o apego ao dinheiro e aos bens materiais. A vida de um homem, Jesus disse, não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Nós temos a tendência de nos apegar e valorizar as pessoas a partir do que elas têm, mas essa não é a maneira que Deus faz. E por isso Jesus advertiu veementemente, dizendo: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, de todo e qualquer apego ao dinheiro, de todo e qualquer apego aos bens materiais, especialmente quando isto ocorre em detrimento da vida humana, em detrimento daquela pessoa ou de nós mesmos. Porque a vida de uma pessoa é mais importante do que os bens que ela possui. O terceiro e último ensino é quando Jesus disse que é infeliz. Ele ensinou que é infeliz aquela pessoa que guarda para si e encolhe a mão quando se trata de oferecer a Deus, quando se trata de atender aos pequeninos de Jesus que estão diante de nós com alguma necessidade. O grande erro do homem da parábola foi que, quando viu que tinha abundância, ele não pensou em repartir, ele pensou em acumular, guardar aquilo que ele tinha, acumular para ficar muito tempo vivendo de forma regalada, desfrutando daquele bem, de forma egoísta. E aqui nós temos, então, um grande ensinamento. Sejamos desapegados, sejamos generosos para doar, façamos como John Wesley, que estabeleceu como que uma regra para a sua vida. Ele disse assim: ganhar o máximo que puder, economizar o máximo que puder e doar o máximo que puder.
É só perceber as palavras de vida que Jesus dirige a seus discípulos e discípulas logo depois dessa passagem sobre a avareza. Quando ele disse assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. E aí Jesus convidou para olhar os corvos, olhem os pássaros, olhem os corvos, e nós vamos perceber aí alguma coisa muito especial. Ele diz no versículo 24: observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem mais do que as aves, vocês valem mais do que esses corvos. E aí diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que vos preocupam com as outras? E aí chama também: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos lembrar que ele está dizendo: não busquem as demais coisas para que o reino seja acrescentado. Ele está dizendo: busquem o reino para que as demais coisas sejam acrescentadas. E aí a gente compreende, então, o princípio desses ensinamentos de Jesus. Ele não é o juiz entre as nossas desavenças. Ele quer que nós assumamos a responsabilidade de perceber a outra pessoa e buscar o melhor entendimento. Também ele nos ensina a não ficarmos apegados ao dinheiro, às riquezas, aos bens materiais, sabendo que a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que essa pessoa possui. E o terceiro ensinamento é que é infeliz a pessoa que guarda para si e encolhe a mão quando se trata de oferecer a Deus. E vamos lembrar a palavra de Jesus quando ele disse assim: quando o fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, oferecer a Deus é oferecer às pessoas que têm necessidades e que estiverem diante de nós. É claro que temos que ter responsabilidade, é claro que temos que ter cuidado, mas é um ensinamento de Jesus. É infeliz a pessoa que guarda para si e encolhe a mão quando se trata de oferecer a Deus, quando se trata de atender à necessidade de um dos pequeninos, das pessoas pequeninas de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus nos anime nesse sentido, para que nós possamos vencer a avareza, para que nós possamos atender aquilo que Jesus está nos ensinando, e que nós possamos sim buscar o reino de Deus em primeiro lugar e perceber que as demais coisas vão sim sendo acrescentadas na nossa vida. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que nós continuemos dedicando toda a nossa vida e também colocando os nossos recursos na presença de Deus. Que não sejamos como aquele homem sensato que acumulou e que não soube dar contas no termo da sua vida, mas que nós possamos compartilhar, e aí nós teremos encontrado um sentido verdadeiro para a nossa vida. Deus abençoe, e nós vamos agora acompanhar a parte final do culto, e vamos fazer também a nossa oração de dedicação em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos e irmãs. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e queremos bendizer o teu santo nome. Agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem dado.
Agradecer, ó Deus, porque a tua palavra é viva, porque ela toca a nossa vida, toca o nosso coração. Pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos desperte, ó Deus, para cumprir e para viver a tua palavra nesse tempo que nós estamos vivendo. Que possamos sim buscar o teu reino, Senhor, e possamos aguardar, esperar, confiar que o Senhor estará acrescentando todas as outras coisas. Aquilo que nós precisamos para nos alimentar, aquilo que nós precisamos para nos vestir, aquilo que nós precisamos, ó Deus, para nos alegrar na tua presença e com as pessoas que o Senhor nos tem dado, ó Deus. Nos abençoa, nos guarda e nos dirige, Senhor, sempre na tua vontade. Que nós tenhamos uma semana muito abençoada, ó Deus, na tua presença e que a nossa vida seja para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Uma boa semana, irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe.